Hoje é com muito carinho, muita honra que chamamos aqui ao altar do Senhor o pastor Rafael Bella, que vai ministrar uma palavra abençoada. Aplauda ao Senhor pela vida desse homem de Deus. Eu já assisti o pastor algumas vezes e eu sou suspeita para falar, porque sempre ele tem uma palavra revelada do céu para a minha vida. Eu tenho certeza que não vai ser diferente na vida de cada um de vocês. Estenda sua mão para cá, quero orar pela sua vida. Posso, pastor? Estenda sua mão para cá. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Eis aqui o teu filho, Pai, neste altar. Eu te peço que o teu Espírito Santo, Senhor, tome a vida dele, Senhor, com poder, autoridade que vem de ti, Pai. Que ele venha falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Senhor, usa a boca do teu filho, visita a tua filha, Senhor, que não pôde estar. Toma a família dele, Senhor, guarda a casa dele, prospera a vida do teu filho, Pai. É o que eu oro a ti, te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez pela vida dele. Opa, deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Uma ótima noite. Alegria poder conhecê-los, servi-los nesse momento. Minha palavra sempre é de gratidão pela oportunidade de poder servir a igreja. É um privilégio que eu tenho de servir a igreja com aquilo que Deus tem me proporcionado. Gratidão pela oportunidade. Pastor Gustavo, a pastora Janaína, que os céus continuem prosperando vocês, que os céus continuem inclinados à necessidade do coração de vocês, que vocês possam viver uma boa colheita em 3 níveis: recalcada, sacudida e transbordante. Essa é a oração da minha casa, de verdade. E fica aqui minha palavra de muito obrigado. A expressão obrigado na língua portuguesa, ela se difere de todas as outras línguas. Obrigado na língua portuguesa não é só gratidão, mas me torno obrigado a ser melhor. Me torno obrigado a ser melhor. Então, todas as vezes que você diz obrigado a alguém, você está dizendo a esse alguém: me torno obrigado. Onde eu estava? Onde eu estava mesmo? É o do som. Eu estava onde? Não, o rapaz do som. Vê se ele está ali. Mas de verdade, gente, eu estou muito agradecido por conhecer vocês. Que o céu, de fato, continue se inclinando ao coração dessa casa, elevando vocês a viverem coisas tão poderosas. Está comigo um amigo, pastor Adriano. É bom estar com um amigo assim, porque ele é obrigado a dar glória a Deus sem sentir nada, né? Ele é obrigado a me ajudar, a me incentivar. Eu trouxe ao meu coração e eu pude, ao entrar nesse período do louvor que eu peguei, algo que veio de encontro ao meu coração, me dizendo que eu estaria no caminho por aquilo que a gente vai meditar. Então, 1 Reis, capítulo 17.
1 Reis 17. O versículo é o 7. 17, 7. De 1 Reis. Sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Independentemente da sua versão, ainda que tenhamos na tela, nas suas laterais e aqui na projeção, leia, por favor, esse versículo em alto e bom som. Versículo 7, no 3. 1, 3. Mais uma vez. Olhe para cá. É fato que a gente dá muito volume à ideia de que o ribeiro seca. E a razão é a conclusiva do versículo, onde justifica o ribeiro seco, porque não tinha havido chuva na terra. E a partir daí a gente cria um volume e se prende ao fato do ribeiro estar seco, porque a justificativa ela está clara quando no processo do fechamento do versículo você entende o fato do ribeiro ter secado. O ribeiro secou porque não está chovendo. A ausência da chuva faz com que o ribeiro seque. Mas eu nunca me debrucei a ideia do princípio da construção desse versículo, que é essa expressão, passados dias. Passados dias. Passados dias. O cenário aqui é Querite. Não foi fácil chegar a Querite. Não é fácil ir para Querite. Quanto mais a necessidade do indivíduo que precisa ir para lá entender que a questão é ser desconstruído. Porque o exercício da intimidade desse indivíduo o vai revestir de autoridade. E a autoridade que ele é revestido como resultado do processo da intimidade, ele vinha a público e em fala fechar o céu. Ele disse que não iria chover e não choveu. Essa autoridade pública é resultado
do processo da intimidade. Então, a partir daí, vem Deus dizendo a esse indivíduo: retira-te daqui. Quando mesmo precisa, no seu ponto de vista, ver a manifestação do resultado da aplicação da autoridade, que é o pós o céu fechar. É antes disso que Deus tira o indivíduo, para que esse indivíduo não se perdesse no ambiente do exercício da autoridade. E se mantivesse no fluxo da intimidade. Por essa razão vem essa expressão: retira-te daqui. Onde a ideia da fala retira-te, dentre tantas vertentes que a define, eu gosto dessa maneira de viver. Mas não é a maneira de viver quando as minhas tratativas fazem com que eu permaneça em uma geografia que já perdeu o sentido. Aí vem Deus dizendo para esse indivíduo: sai daqui. Não tem como a permanência em geografias que já perdeu o sentido. Retira-te daqui. Permanecer em um lugar em que eu já fui acessado por Deus, quando o mesmo diz que eu tenho que sair, é viver danos irreparáveis. Retira-te daqui. Mas é um retira-te daqui, dando a ele um novo endereço de passagem, não endereço de permanência. Porque quando eu preciso me manter no fluxo da intimidade, eu preciso entender que para onde Deus me manda não é aonde eu permaneço. É um caminho por onde passo para um fim, em que o mesmo coração que me mandou estar onde estou, deseja. É um retira-te daqui, mas vai para lá. Não é um retira-te daqui vago, sem nenhum apontamento. Deus retira, mas antes de retirar, prepara uma nova geografia. Aliás, Ele só retira porque já há uma geografia nova. Retira-te daqui. Eu preciso me sujeitar a esse desmontar de Deus, porque é uma exigência do processo dessa caminhada para uma nova geografia. É ser desmontado por Deus, onde permanecer em um lugar que Deus já falou que eu tenho que sair, está literalmente preparado viver danos irreparáveis. Retira-te daqui e vai para Querite. Cabe você o direito, por essa sua espiritualidade que você construiu ao seu bel prazer, negar o fato da direção que Deus está te dando. Posso negar o fato, Rafael? Claro que pode. Você só não pode reclamar da consequência depois. Porque a gente constrói uma espiritualidade totalmente contrária ao que de fato é uma espiritualidade, debaixo de uma devoção de entrega absoluta, nessa caminhada ininterrupta que a gente tem com Deus.
criar uma espiritualidade ao meu bel prazer, onde eu decido estabelecer, onde não há um estabelecimento de Deus, quando se trata de uma caminhada conosco, onde sempre por onde eu passo, eu não fico. E aí é perigoso na construção da minha espiritualidade, ao invés de eu passar, eu permaneço. Onde caberia eu passar por uma geografia, mas eu me julgo tão espiritual e capaz de permanecer em um lugar que eu deveria passar com Deus, eu permaneço. E aí eu perco o fluxo dessa relação. Onde a relação com Deus é uma relação de fluxo contínuo, não há permanência geográfica. Eu dou passos contínuos num caminho em que Ele determina para que eu trilhe. E aí eu venho construindo essa minha vida com Ele. Permanecer em um lugar é retroceder na relação. Eu não posso fazer da minha espiritualidade um revestimento das minhas próprias decisões. Permanecer em um lugar que eu deveria passar é retroceder na relação. E aí, por essa razão, eu sou tão profundo na intimidade, eu estou tão munido de autoridade, eu exercito autoridade, mas eu estou absolutamente descompensado no que diz respeito à minha relação. Porque eu fiz da minha geografia, que deveria ser de passagem, um ambiente das minhas estacas, onde eu deveria seguir o fluxo de uma caminhada contínua, onde não há interrupção, pausa no ponto de vista da permanência. Retira-te daqui. Você vai para o Querite. Eu só estou te dando um novo endereço hoje, porque eu precisava fazer você entender o trânsito do agora. Eu preciso fazer você sair. Eu não posso te tirar. Eu respeito você. Agora, se por algum momento você achar capaz de permanecer no lugar que nem Deus quer que você permaneça, é um direito que lhe cabe. Retira-te daqui e vai para Querite. E aí, lá em Querite, por mais que seja uma cidade onde existe o ir e vir de tantos, lá em Querite você vai precisar se esconder junto ao ribeiro. O ribeiro pode ser acessado por qualquer um, Querite pode ser acessado por qualquer um, mas esse esconderijo só pode ser acessado a quem eu determino chegar nessa geografia. Porque esse esconderijo junto do ribeiro, no ambiente de Querite, sou eu. Eu estou te conduzindo para lá para você se esconder em mim. Porque por mais que alguém passe por lá, não vai te enxergar, porque você está escondido em mim. E aí você chegando no Querite, você vai beber água do ribeiro. Para você vai ser muito difícil, eu sei, mas eu preciso te trazer de volta para a relação. Você ficou muito tempo preso numa geografia, e você saiu por aí construindo as suas coisas ao bel prazer, de acordo com aquilo que você deduziu a partir da construção da sua espiritualidade própria, no seu ponto de vista, debaixo das suas tratativas, dos seus argumentos equivocados. Só que eu preciso trazer você de volta. E aí, o lugar da sua permanência perdeu o sentido. Você fica se você quiser. Sai. Vai para Querite. Você vai se esconder lá. E você vai beber do ribeiro. Diga, beber do ribeiro. Você vai beber do ribeiro. Você vai beber do ribeiro que não tem profundidade, não tem força. Molha os seus artelhos, molha
não tem largura, não é profundo, não é forte, mas é limpo. Não vai te comprometer quando a sua necessidade gritar. Vai ser difícil porque esse ribeiro está de frente para o Rio Jordão. E aí beber no ribeiro olhando para o rio é complicado. Saber que o rio é profundo, o rio é forte, o rio mas o rio é sujo. A gente precisa estar muito atento, porque o que a gente enxerga pode nos trair e fazer com que a gente desista de permanecer no lugar que Deus quer que a gente fique. Você vai beber da água do ribeiro. É fácil beber do ribeiro? Não, Rafael, é fácil. Ok, pode ser para você, para mim não é. Porque eu me tornei, a partir do meu orgulho, inflexível. A minha rigidez não me permite me inclinar ao ribeiro. Porque ribeiro não se bebe a água que passa por ele em pé. Eu preciso estar flexível para acessá-lo. Eu preciso me inclinar à água que passa molhando meu pé. E aí é perigoso, porque eu posso estar comprometendo a minha necessidade por causa dessa minha rigidez orgulhosa. E no final da vida, terminar com um laudo absolutamente contraditório. Eu morri de sede com água que molhava o meu pé, porque eu não me permiti ser flexível. Os meus argumentos de alguém que não percebe o quanto orgulhoso sou, me tornou rígido a essa flexibilidade da necessidade para saciar uma sede. Então é possível que eu morra de sede com o pé molhado na beira do ribeiro, porque meu orgulho está me sabotando. Por isso que eu estou te tirando da onde você está, para te trazer de volta para a minha relação. Descer para beber não é para quem erra, descer não é para quem acerta, descer é para quem tem sede. Quem não desce morre de sede com água molhando o pé. E eu vou repetir: descer não é para quem, eu errei, ou para quem, eu acertei. Não é sobre errar, não é sobre acertar, é sobre a sede. Eu desço porque eu tenho sede. A sede que mata, a água que mata as minhas necessidades, estão molhando meu pé. Eu não posso ser orgulhoso a esse ponto de não ser flexível a isso. Desça e beba água, e ponto. Você vai para o Querite e você vai beber água. A Bíblia é esquisita. A fala de Deus para esse indivíduo é: e você, guarda o que eu vou lhe dizer, eu já dei ordem a corvos. Diga: já dei ordem. Entenda que é uma expressão que se refere a antes desse momento. Antes desse momento, eu já tive o meu momento com os pássaros. Antes de eu falar com você, eu já falei com os corvos. Eu só estou vindo falar com você agora porque eu já falei com os corvos. Eu não vou falar ao corvo porque você decidiu, após ter me ouvido, se mover obedientemente.
Eu já falei com os corvos antes mesmo de falar com você. Se você não quiser ir para onde eu estou te mandando ir, os corvos vão. Agora você não pode reclamar se em algum momento você olhar para a tua mesa e não ver água, não ver pão e não ver carne. Eu já dei ordem a corvos para te sustentar em 2 períodos do dia, de dia e de noite. Pão e carne, de dia e de noite. Pão e carne, de dia e de noite. Você vai beber água do ribeiro. Agora, se você olhar para a sua mesa e ver que não tem pão, não tem carne, não tem água, não diga que é um Deus que falta. É um Elias que não obedece. Você não pode dizer que Deus está faltando com o pão e com a carne, que Deus está faltando com a água. Entenda que quem falta somos nós. Deus já lhe deu a direção, é você que decide discutir, porque você se acha muito espiritual. Não, Deus não pode me tirar, Deus não pode fazer. Afinal de contas, olha o tempo de oração, afinal de contas, olha a minha profundidade, afinal de contas, olha a minha devoção, afinal de contas, a gente cria argumentos para justificar a nossa desobediência. Nos tornamos desobedientes com bons argumentos para justificar a nossa ausência de compromisso com Ele. Eu preciso rever a forma que eu estou lidando com Deus. Se você não quiser ir, problema é seu, só não reclama depois. Eu não quero ir, então não vá. Eu já construí, eu já firmei as estacas, tudo meu está aqui, problema é seu. Agora, quando você olhar para a tua mesa e não vê pão, não vê carne, quando você precisar de água, não diga que Deus falhou. Deus não falha. Deus tem compromisso com o endereço que Ele te dá. Deus não falha. Deus é responsável com a direção que Ele te dá. Deus não falha. A quem se sujeita à direção, não falta água, não falta pão, não falta carne. Não é possível que a criatura na sua irracionalidade vai me obedecer. Esse é o corvo. E você, sendo tão racional, vai desobedecer. Você é Elias. Como você pode ser alguém tão racional e tentar entrar em litígio comigo, argumentando que você não se vê fora desse lugar? Eu não me vejo. Eu não estou perguntando se você se vê. Levante uma das suas mãos, por favor. Bendito seja o nome de Jesus. Há algo dentro desse lugar. Eu não vou te perder. É por isso que eu quero mover você a permanecer nesse lugar de intimidade. Eu sei que ser munido de autoridade é maravilhoso, porque isso te torna público. A fala de autoridade te torna popular. Mas eu não posso te perder para o resultado da sua autoridade. Exercite a autoridade, mas volte para o lugar de intimidade. Exercite a autoridade, mas volte para o quarto fechado. Exercite a autoridade, mas permaneça em jejum. Exercite a autoridade, mas se incline à oferta. Seja alguém de muita autoridade, mas não se deixa levar pela popularização daqueles que vão te aplaudir, dizendo: é Ele que fechou o céu, foi Ele que travou o céu, foi Ele que falou em nome de Deus. Deus não vai te perder para aplauso algum. O grito de Deus para a igreja é: sai daí!
Deixa eu amar se agora, Maia. Retira-te daqui, Paquerite. Se esconde junto do ribeiro de água. Eu já tenho dado ordem a corvos. Eu não vou falar com corvos porque você decidiu se mover obedientemente. Estou falando com corvos antes de você. Os corvos não dependem que você esteja em Querite. Os corvos me obedecem. Porque ao corvo eu dou ordem, a você eu comunico. Vai. Sai daqui. Vai para Querite. Se esconde junto do ribeiro. Se permita ser flexível ao que está molhando os seus pés. Não se sabote, se incline e beba. E aí em 2 períodos do dia, de dia e no período da noite, esses corvos vão voar até o endereço que eu estou te dando. Durante o dia você vai vê-los voar, trazendo pão e carne. Mas durante a noite quem te enxerga sou eu. Vou falar de novo. Durante a noite, quem te enxerga sou eu. Você permaneça no lugar que eu te acho. 2 períodos do dia. De dia, quando tudo ficar muito claro diante do teu coração. E de noite, quando você não enxergar absolutamente solução alguma. Eu não vou faltar no seu dia, como também não vou faltar quando a noite chegar. Durante o dia você se movimenta, mas durante a noite eu te acho. Permaneça onde eu quero, que eu te acesso com aquilo que você precisa. Eu vou repetir: permaneça onde eu quero, que eu te acesso com aquilo que você precisa. Não é sobre o que você quer, é sobre o grito da necessidade que você tenta esconder por muito tempo. Eu te acesso com aquilo que você precisa. Estar aonde eu quero não é viver o que você quer. Estar aonde eu quero é ser acessado por aquilo que eu preciso. Deus está dizendo para alguém: eu te acesso, eu te encontro. Permanecer no endereço que eu te dei fará com que eu te enxergue no turno da noite, aonde ninguém te vê. Quem te vê sou eu, quem te acessa sou eu, quem te enxerga sou eu, quem te encontra sou eu, quem te acha sou eu, quem se revela sou eu. E a fala é única, não é uma fala providencial. A tratativa aqui de água, pão e carne não tem nada a ver com providência, porque a fala aqui é fala de sustento. Eu já dei ordem a corvos para te sustentar. Não é ser provido, é ser sustentado. Tem diferença? Claro que tem.
Providência é provido sábado, mas não é provido domingo. É provido quarta, mas não é provido sexta. É um momento que tem, outro não tem. Agora, ser sustentado, o sustento não anula a providência. É em meio à providência, não tem intervalo de suprimento. Deus está dizendo: o nível que eu vou levar vocês, eu não tenho jeito de profeta, eu levo uma vida de profeta. O Espírito de Deus está dizendo a esta casa: eu tenho outro nível para vocês. Eu não tenho nível de ser provido, eu tenho um nível de ser sustentado. O Espírito de Deus está dizendo a esta casa: eu vou conduzir vocês a um nível que vocês não têm noção. Vocês estão esperando providência, mas eu vou conduzir vocês a um nível de ser sustentado. Sustento não é providência, é sustento. O nível exige um outro tipo de movimento. Eu te tiro da onde você estava, te projeto numa geografia nova, faço você ser flexível para matar sua sede, e trago em 2 períodos do dia: de dia, pão e carne; de noite, pão e carne. No outro dia, de dia, pão e carne; de noite, pão e carne. E a sede se inclina, beba água; levanta, coma pão e carne. Se inclina, beba água; se levanta, coma pão e carne. Se inclina, beba água; se levanta, coma pão e carne. Um dia você vai estar lá embaixo, beba água. O outro você vai estar lá em cima, coma pão e coma carne. Para o endereço que eu estou te mandando, o nível é esse: pão, pão e carne e água. Pão, 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 carne e água. Eu desço para beber, mas fico em pé para comer. Eu como em pé, mas bebo inclinado, e depois me escondo, até o dia que ele chega no ribeiro. E foi o texto que lemos. Quando eu me inclino ao fato dos dias ter passado, eu precisava olhar para tudo isso de maneira cirúrgica. Porque é perigoso você chegar diante de um ribeiro e ele não ter água mais. E em razão dele estar seco hoje, ele comprometeu o histórico que você está vivendo. Cuidado. Porque não é pelo fato do ribeiro ter seco, estar seco agora, que desqualifica os dias que você vem passando. Um dia no ribeiro não anula uma semana de experiência. Um dia no ribeiro seco não pode anular um mês de experiência. Um dia olhando para o ribeiro seco não pode anular um ano de experiência. E nós somos tendenciosos a estar diante da sequidão do ribeiro e desconfigurar todos os dias que nós já vivemos. É difícil o que eu vou dizer? Pode não ser para alguns, mas para mim é terrível. Porque eu sempre olhei o fato de ter água no ribeiro, pão e carne para eu comer, como instrumento de um Deus que me responde. Alguém já pensou nisso, sim ou não?
viajar, sempre olhei a água do ribeiro, o pão e a carne, como instrumento de resposta. Quando na verdade esses dias que passam, que eu bebo água como pão e como carne, não foram dias em que eu fui acessado por um Deus que me responde através da água, do pão e da carne. Foram dias que eu fui acessado por um Deus que se utiliza de ferramentas para o dia da resposta. Eu sei que é difícil, mas o fato de não ter água no ribeiro é a resposta que Elias precisa. A água não é a resposta, o pão não é a resposta, a carne não foi a resposta. O pão, a água, a carne foram ferramentas que veio preparando ele para o dia da resposta. Porque Deus sabia que não havia em nós estrutura alguma para sermos respondidos depois do exercício da autoridade que tivemos. Eu estava absolutamente resolvido de maneira profunda nesse ambiente de intimidade. Fui revestido de autoridade e tornei popular isso. Só que não havia em mim nenhuma espécie de estrutura para Deus me responder. Então, ao longo dos dias que passam, como está no texto, Deus vem preparando esse indivíduo para a resposta que ele precisa. É difícil? É. Mas o ribeiro seco é sinal de aceitação de Deus. E aí, eu entro em crise, porque por algum momento eu atribuo essa minha relação de descida, de saciar as minhas sedes, como se eu estivesse me relacionando com Deus. E aí agora que falta água, parece que eu estou vendo um reflexo de mim, onde eu me vejo tão seco quanto o ribeiro está seco, porque eu passei a saciar a minha sede por esse ribeiro que Deus me mandou estar, e de maneira tão equivocada, sem ter feito a leitura certa, eu passei a criar uma relação com essas águas, e ao dia que ela seca, eu sou capaz de atribuir essa sequidão a Deus, sem perceber que o ribeiro só está seco. E a resposta no final do versículo: porque não houve chuva na terra. Fala para mim, quem disse que não ia chover? Quem disse que não ia chover? Quem disse que não ia chover? Diga eu. Foi você. Foi você que falou. Foi você que entrou naquela casa e fez a campanha que você fez. Foi você que juntou o povo, enfrentou aquela guerra e está tudo muito consertado lá. Foi você que levantou o jejum por aquela causa. Foi você que decidiu marchar onde você marchou, gritar do jeito que você gritou. Em momento algum, Deus lhe mandou fazer isso. Mas Ele te abraçou quando você fez. Ele só não viu em nós capacidade de experimentarmos o resultado imediato do exercício da nossa autoridade. Por essa razão Ele tirou a gente e vem preparando a gente com pão, carne e água. Pão, carne e água. Pão, carne e água. Justamente para quando o ribeiro secar, Ele não perder você. Justamente quando o ribeiro secar. Deixa eu dizer uma coisa para alguém. Não comprometa a sua relação com Deus tão molhada, porque agora os seus pés começaram a ficar secos pela falta de água do ribeiro.
aquele que te deu a direção que você teve, não pode ser visto por um ribeiro que tem água, porque o ribeiro depende da chuva. Em algum momento ele disse: fluirão de dentro de vocês. E aí é plural, rios de águas vivas. O que te sustenta vem de mim, que não dependo de absolutamente nada para te acessar com essa água da nossa relação. A minha vida não é encharcada com Deus, porque eu me sujeito à beira de um ribeiro. Eu vivo o resultado de uma fonte que mente alguma conseguiu um dia acessar, para tornar claro que tipo de fonte, da onde sai isso, vem dele, é ele, escondido nele. Sabe quantos dias você bebeu das águas que passaram pelo ribeiro, para hoje você está reclamando o fato dele estar seco? É perigoso quando você seca a sua relação com Deus, porque diante dos teus olhos não está aquilo que você julgava ser fundamental para sobreviver aonde Deus te mandou estar. E aí é perigoso quando a minha relação ficar comprometida a esse ponto, porque eu posso correr o risco de tomar a decisão sem antes ouvir o que Ele tem para me dizer, julgando que já que secou, o meu tempo acabou. Ainda que eu esteja diante de um ribeiro seco, eu preciso ter equilíbrio para ser acessado pela voz. E aí, se eu saio antes da voz, eu me comprometi. Eu sequei a minha relação porque eu estou diante de um ribeiro seco. Eu não posso tomar decisões porque agora diante dos meus olhos não está aquilo que sempre supriu a minha necessidade. Você não depende da água do ribeiro, você depende de mim. O dia que o ribeiro secar, eu vou estar ali com você. Você não depende para sobreviver dessa água, você depende da minha voz. É a minha voz que te... Entenda que a única maneira de eu dizer para você que eu aprovei o que você fez foi depois de te preparar com água, com pão e com carne, fazer você chegar diante de um ribeiro que a água acabou. Era a maneira de eu te responder. Eu respondi você dessa forma. O ribeiro secou, porque essa é a minha resposta para você. Mas se eu não venho te preparando ao longo dos dias, não há em nós estrutura para tal resposta. Mas Deus é aquele que nos prepara. A água te preparou, o pão te preparou, a carne te preparou. Sabe, a gente bebeu ontem e hoje se depara com um ribeiro seco. Eu sei que não é fácil organizar a mente quando a avaliação que fizemos é estar na geografia que Deus mandou. Mas por que permanecer, já que as águas secaram? Eu não posso me mover 1 milímetro sequer sem antes ouvir Deus falar comigo. De repente você vai esquecer tudo que eu disse até agora, mas leva isso para casa com tanta coisa que você ainda vai ouvir. Não se mova. Deus precisou te colocar diante de um ribeiro seco para te dar uma resposta, para você saber
que Ele sempre esteve quando você fez o que de fato você fez. Mas Ele precisou te mover, te trazer para onde você está, para te preparar. Porque não seria fácil de fazer viver o resultado da sua autoridade no meio do público. Deus só decidiu te trazer para perto para que você vivesse da maneira dele. Eu termino aqui. Como pode no lugar certo ficar seco? Essa ideia é uma ideia que deve ser uma ideia permanente. Eu estou no lugar certo. Mas como pode o lugar certo ficar seco? Pode. Mas o lugar certo continua sendo o lugar certo quando nesse lugar, ainda que eu esteja diante de um ribeiro seco, eu me sujeite ao tempo da voz dele. Olhar o ribeiro seco não significa permanecer lá. Tenha paciência e equilíbrio para o Espírito de Deus está dizendo para alguém: não se mova. Eu sei que o ribeiro secou e você tem todas as prerrogativas para embasar a sua próxima decisão, mas não se mova. Eu sei que a taça ficou vazia, a jarra esvaziou. Não se mova. Eu sei que isso está te irritando, você está descompensado. Você tem todo o argumento que te dá respaldo para colocar na mesa e dizer: é isso aqui que tem acontecido. Tem equilíbrio. Eu não só estou te preparando para o ribeiro seco, eu estou te dando estrutura para o próximo nível. E veio a ele a palavra do Senhor. Isso para mim é único e é basilar para mim do texto. Mesmo estando diante de um ribeiro seco, a minha vida com Deus continua bem encharcada, porque eu não me permiti secar na relação. Ele ainda me acessa com a voz dele. Você viu? Vi. Tá seco? Tá. Agora levanta a cabeça, enxuga as lágrimas, ajeita o cabelo, organiza a roupa. Mas isso não vai levar nada. Eu tenho um outro nível para você. O Espírito de Deus está dizendo: quando eu decido te trazer para uma relação, eu não perco você para os próximos níveis. Baixa a cabeça, por favor. Espírito de Deus, amigo de minha alma, santo desse lugar, meu Pai, amigo que temos. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, precisamos, queremos, nos sujeitamos, estamos aqui. Essa casa tem ouvido a Tua palavra por algumas horas. O Senhor tem acessado o coração desse lugar algumas horas, e ainda há coisas para o Senhor fazer e falar. Não é possível que o Senhor tenha separado um dia tão específico para falar com esse povo e no final ser em vão. O Senhor tem reservado algo para esse povo, o Senhor tem reservado algo para essa liderança, o Senhor tem reservado algo para esse lugar, o Senhor tem reservado algo. Faça com que todos entendam o propósito que o Senhor colocou no coração da liderança, do time ministerial, da equipe de voluntários. Faça com que as coisas se tornem claras aos olhos dos teus filhos. Deus, o Senhor tem falado acerca de novo nível. O Senhor tem falado acerca de uma caminhada constante, profunda, ininterrupta, sem pausa. Oh, Jesus, grande da minha alma, eu peço ao Senhor que se incline agora. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, sopra dentro desta casa, sopra dentro desse lugar.
O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos sopra dentro desta casa e leva esse lugar ao próximo nível. Leva esta casa ao próximo nível. Sacode o coração dele, sacode o coração dela. Faz alguma coisa aqui dentro. Espírito Santo de Deus. Jesus, o que é isso? Sopra vento dos quatro cantos. Sopra vento dos quatro cantos. Aonde houver um osso enriquecido, esquecido, abandonado, sopra, levanta ela, levanta ele, levanta o exército dessa casa. Espírito Santo, sopra aqui dentro agora, sopra, sopra, sopra. Jesus, o que é isso? Gente do céu, solta a mochila, abandona a bagagem, solta a mala. Deus está levando vocês ao próximo nível. Jesus, liberdade, que caia teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o Espírito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o Espírito em Joel. Aviva a luz. Vem fazer o que a história nunca viu.